Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor continue conosco nessa noite. Oi, som. Queridos, abramos a palavra do Senhor. Salmo 24. Salmo 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos nessa noite, Pai, diante de Ti, diante da Tua palavra. Tanto eu, Senhor, enquanto Teu embaixador nessa noite, como os meus irmãos, Pai, que como Teu povo estende os seus ouvidos para ouvir a voz do pastor. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, iluminando o nosso entendimento pelo Teu Espírito Santo. Que pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nossos afetos se inclinem totalmente para o Senhor, Pai. Nós reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. E que se o Senhor não agir, nenhum proveito teremos, Pai. Por favor, Senhor, ilumine o nosso entendimento. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar a glória do Teu Filho nas letras da antiga aliança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você assiste algum filme que trata de reis, de reinado, de súditos, você perceberá uma coisa. Que esse rei, ele é rei de um determinado território. E tudo que está nesse território pertence a esse rei. Mas também há um aspecto dentro desse reino que aqueles que são mais chegados ao rei, eles moram próximo ao rei, junto ao rei. E estes são chamados geralmente a corte do rei, que moram no seu palácio, que moram circundados por seus jardins. Então nós temos um reino geral que pertence ao rei e aqueles súditos que moram na presença favorável desse rei. Esse salmo que nós lemos nessa noite, irmãos, nos mostra essa verdade que eu acabo de ilustrar. O autor desse salmo é o rei Davi. Ele provavelmente compôs esse salmo no contexto lá de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 25 a 28, quando Davi ele toma Jerusalém e então a Arca da Aliança, que até então estava fora da cidade de Jerusalém, ele a traz com festas, tamborins, cânticos e provavelmente alguns dizem que Davi compôs esse salmo nesse contexto, na entrada da Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor em Jerusalém. Nós temos também o contexto em que ele é cantado, conforme a Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento em grego do Antigo Testamento em hebraico para o grego do Novo Testamento. É dito que esse salmo ele era cantado nos sábados judaicos, nas ofertas de vinhos. Alguns achavam que esse salmo também era cantado nas coroações dos reis. Mas na história, quando nós chegamos no contexto do nosso Senhor Jesus Cristo, esse salmo era também cantado no domingo de Ramos. Então, provavelmente, esse foi um dos salmos que foi cantado quando nosso Senhor Jesus Cristo entrava por Jerusalém. E ainda, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, no decorrer da história da igreja, passou a cantar esse salmo especificamente no domingo que ficou marcado como o domingo da Ascensão, quando nosso Senhor Jesus Cristo ele foi assunto aos céus.
De maneira, irmãos, que se nós pudéssemos dividir esse salmo, nós poderíamos dividir da seguinte forma. Veja comigo, por favor. Do versículo 1 ao versículo 2, nós temos Davi nos falando acerca do reino da providência de Deus, pelo qual ele governa o mundo, ele governa toda a criação. Do versículo 3 ao versículo 6, nós temos Davi nos falando acerca do reino da graça de Deus, pelo qual ele governa a igreja. E do versículo 7 ao versículo 10, nós temos Davi nos falando acerca do reino da glória de Deus, pelo qual ele dá a certeza à igreja. Portanto, irmãos, nessa noite nós meditaremos no seguinte tema: aspectos do reino de Deus. Vejamos então o primeiro aspecto, versículo 1 ao versículo 2. O reino da providência de Deus, pelo qual ele governa a sua criação. Diz a palavra do Senhor: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Queridos, o salmista, ele inicia o salmo declarando que tudo que há na terra pertence ao Senhor. Por quê? Qual é a razão desse pertencimento, tanto da terra quanto de tudo que está na terra? A razão é porque ele é o criador desse mundo, ele é o criador da terra, fundou-a sobre os mares, o salmista diz, e sobre as correntes a estabeleceu. Com isso, o salmista quer nos dizer que Deus é o rei do mundo, Deus é o rei da criação. Mas para deixar claro acerca de que Deus ele está se referindo, ele diz que esse Deus é o Deus Yahvé. É a palavra, é o nome que ele utiliza para se referir a Deus, quando ele fala acerca do Senhor. Todas as vezes que na sua Bíblia aparece esse nome Senhor em maiúsculo, ele está usando um nome específico, Yahvé, o nome do Senhor, aquele nome pelo qual ele se revelou a Moisés como o Deus do pacto. É o Deus do pacto, é o Deus da aliança, que é o soberano sobre toda a criação. Ele é dono de tudo e nós somos os inquilinos. Ele sustenta a criação porque ele é o provedor, com a sua providência, ou seja, ele governa e controla toda a criação e nada sai do seu poder, porque ele é criador, conforme Hebreus capítulo 1 diz. É por isso que eu digo, irmãos, que nesse primeiro bloco do Salmo, o que nos é apresentado, o aspecto do reino de Deus que nos é apresentado, é o reino da providência de Deus, o reino que ele controla. Isso é de tal forma, irmãos, que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26, para mostrar isso, ele diz que, ainda que os idólatras ofereçam comidas aos ídolos, essas comidas não pertencem aos ídolos, porque eles nada são, mas não somente por causa disso. Então ele cita o Salmo 24, versículo 1, porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, porque ele é o Deus criador e é o Deus soberano sobre toda a terra. Agora a pergunta que a gente precisa fazer é: o que esses dois versículos que falam acerca do reino da providência do Senhor tem a ver com os versos que se seguirão? Algumas pessoas chegam a pensar, irmãos, alguns chegaram a pensar que esse salmo, na verdade, ele era, na verdade, 3 pequenos salmos, ou 3 pequenos cânticos que foi feita uma compilação. Contudo, mesmo que fosse a situação, Davi, ao fazer isso, ele pretendia uma clara unidade temática em cada um do momento desses salmos. Então, volto a perguntar, qual é o ponto-chave aqui que liga esses 2 versículos a todo o restante do salmo? O ponto é esse, irmãos. O Criador do mundo é o Deus do Monte Sião. O Deus do Monte Sião é o Criador do mundo. Ele é o Deus do pacto. Ele é o Criador do universo. E Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, ele não é o Deus tribal, limitado a 12 tribos de Israel. Ele é o Criador do universo. E se esse é o Criador do universo, todos aqueles que foram criados por ele e habitam em sua criação, devem a ele culto e obediência, por serem suas criaturas. Devem a ele todo culto e toda obediência, porque todos são súditos e pertencem ao reino. E é aqui, irmãos, e é aqui que o ponto do Salmo salta aos nossos olhos. Porque
embora todos pertençam ao reino providencial de Deus, nem todos pertencem ao seu reino da graça. Nem todos estarão na sua presença favorável, na sua presença pactual do Deus da aliança. Mas essas verdades aqui, irmãos, do reino da providência nos traz algumas ordenanças, alguns deveres que nós precisamos atentar. Portanto, crente, veja que se Deus, o teu Deus, é o dono e sustentador de todas as coisas, então, primeiro, em Cristo, estando nós unidos a Cristo, tudo é nosso. Tudo nos pertence, porque tudo foi dado a Cristo por herança, pela sua obra. Então, por que cobiçarmos aquilo que os ímpios têm? Por que acharmos que, ao Deus conceder coisas, riquezas aos ímpios e não a nós, os crentes, Ele está sendo injusto? Ele não está sendo injusto, irmão. Ele está amontoando brasas vivas sobre a cabeça dos ímpios. Está nos ensinando, a sua igreja, a olharmos para a Nova Jerusalém, a termos contentamento com aquilo que Ele nos dá e olharmos para aquilo que Ele nos promete, porque tudo é nosso, porque Cristo é nosso. Se nós temos Cristo, se nós somos de Cristo, tudo que é dele não é nosso. Como seus herdeiros, console o seu coração com essa verdade. Agora, se Deus é dono e sustentador de todas as coisas, então nós devemos ser agradecidos, pois tudo pertence a Ele e tudo é concedido por Ele. A gratidão, irmão, a gratidão e a ação de graças são um louvor entregue como oferta a Deus por sua propriedade. A gratidão em nossos corações é como um aluguel pago por inquilino. Assim como o pai se sente desprezado quando o seu filho usufrui de seus bens sem a menor gota de gratidão, assim também Deus é desprezado por nós quando nós, os seus filhos, não temos um coração grato a Ele por aquilo que Ele nos dá. Nada do que chamo meu é meu. Pertence a Ele. Portanto, eu devo ser grato a Ele. Se Deus é dono e sustentador de todas as coisas, então nós devemos ter e nutrir o contentamento. Do mesmo ventre de onde nasce a gratidão, nasce também o dever do contentamento. Um coração grato é um coração contente, isto é um coração satisfeito com aquilo com que Deus tem lhe dado. Assim como os israelitas, quando tomaram posse da terra prometida, eles tinham que se contentar com a porção de terra que o Senhor lhe deu, designou para cada tribo, assim também os crentes têm de estar satisfeitos e contentes com a porção que o Senhor Deus tem lhe dado nessa terra, para que ele possa viver e peregrinar. É por causa do descontentamento que muitos têm abandonado o Senhor Deus como seu Deus e ido atrás de outros deuses, a fim de conseguir aquilo que o seu coração deseja, por causa de descontentamento. É por causa do descontentamento que muitos têm adulterado. É por causa do descontentamento com o que Deus tem lhe dado que muitos têm roubado. Do mesmo ventre de onde nasce a gratidão, nasce também o contentamento. E se o Senhor, irmãos, é dono da terra e sustentador de todas as coisas, então cabe ao homem, e especialmente ao crente, a boa administração e o bom usufruto da criação com santidade, cumprindo assim um mandato cultural. Um filho deve prezar por aquilo que é do seu pai. Assim também o crente deve administrar bem aquilo que Deus lhe dá. Por exemplo, se Deus lhe dá tempo, use o seu tempo, administre-o com proveito e diligência, não desperdiçando-o com coisas tolas ou com a preguiça, mas naquilo que promove a glória de Deus e a expansão do seu reino. Se Deus lhe dá dinheiro, que você invista naquilo que é justo, bom e necessário, conforme o Senhor lhe dá. Agora, nós também, irmãos, diante dessa verdade do reino providencial, devemos usufruir da criação do Senhor. O filho, ele usufrui com prazer daquilo que o pai tem.
Contudo, esse prazer e esse usufruto tem como parâmetro a lei de Deus. Porque, veja, o filho pródigo usufruiu dos bens do seu pai, mas ele usufruiu em pecado. Nós usufruímos daquilo que o Senhor nos dá, conforme tendo por parâmetro a sua lei, para nós não pecarmos contra o Senhor e fazermos a sua criação um Deus no lugar dele. E se Deus, irmãos, é dono e sustentador de todas as coisas, então o crente deve proclamar o domínio do Deus Trino sobre todas as áreas da existência humana. Todas as áreas da existência humana. Ele não só deve proclamar, levantando a voz contra toda a tentativa de Satanás ocupar o território em áreas que não lhe pertencem, mas ele deve viver desta forma. Deve proclamar que o Cristo que salva também é o Cristo que diz como deve ser conduzida a família na vida privada, como deve ser o Estado, como deve ser a política, como deve ser a arte, como deve ser a justiça, como tudo no mundo deve funcionar. Porque o mesmo Cristo que é o Salvador, ele também é rei sobre toda a criação. E é ele quem governa todas as coisas e tudo tem que funcionar submisso à sua autoridade. Portanto, se esse é o nosso Deus, nós, especialmente jovens universitários, professores aqui, profissionais, proclamem o domínio do Senhor em todas as áreas da existência humana. Não tem uma área que pertence a Satanás. Não há um só metro quadrado em todo o universo sobre o qual Cristo não coloque a sua mão e diga, é meu. E é assim que a igreja tem que viver, proclamando o seu domínio sobre todas as coisas. Contudo, aos ímpios também há advertência acerca dessa verdade do reino providencial. Os ímpios que aqui estão no nosso meio hoje à noite, os não convertidos, você deve culto e obediência a Deus como criatura dele. Portanto, é seu dever. Preste atenção no que eu vou falar. É seu dever obedecê-lo, obedecer a sua lei. Contudo, a Escritura diz que a sua obediência fora de Cristo é uma ofensa contra Deus. Na verdade, fora de Cristo, você não consegue obedecer a Deus por causa do seu pecado. Portanto, a única solução que nos resta, aliás, a bendita solução que nos resta, é você beijar o Filho pela fé, agarrá-lo pela fé, e assim, por meio dele, tendo ele como seu mediador, renda culto a Deus. Por meio dele, renda graças pela providência de Deus. Se você não reconhecer que Deus é dono da terra e tudo que nela há, e se você não for grato por aquilo que ele lhe dá hoje, no dia do juízo, as graças providentes que Deus distribui sobre os homens se levantarão contra você. No dia do juízo, o sol se levantará e dirá, eu iluminei os seus dias para que com a minha luz você glorificasse ao Senhor, mas com a minha luz você a utilizou para pecar contra Deus. A terra e o seu fruto se levantará e dirá, eu dei o fruto, eu alimentei e nutri o seu corpo, para que com essa energia você glorificasse ao Senhor, mas você a utilizou para entregar os seus prazeres. Portanto, não convertido que hoje está no nosso meio, no meio da igreja do Senhor, atente para esse alerta, volte para o Senhor, creia e renda graças a Ele pela sua providência em seu mundo. A verdade do reino providente do Senhor, irmãos, proclamada por Davi, dá à luz a todos esses deveres que nós, enquanto sua igreja, precisamos cumprir. Contudo, irmãos, como eu falei, nem todos estarão na presença pactual e benevolente do Deus da aliança. E é sobre essa verdade que nós caminhamos para o segundo momento salvo, o reino da graça de Deus. Esse reino pactual é indicado nesse salmo ao se referir ao monte de Sião, a cidade de Jerusalém. Porque na teologia dos salmos, se nós pudéssemos fazer uma análise de todos os salmos, nós temos aqui o trono de Jerusalém, o rei de Israel, se funde com o trono de Deus. O trono de Jerusalém se funde tipologicamente com o trono de Deus. E aqui é apresentado o reino da graça pelo qual Deus governa a igreja. Veja, por favor, o versículo 3 a 6.
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, os que buscam a face do Deus de Jacó. Irmãos, nesse bloco, Davi divide essa verdade do reino da graça em duas partes. A primeira, falando acerca da impossibilidade de o homem entrar nesse reino por seus próprios méritos. E vai do versículo 3 ao 4. E a segunda, o único meio providenciado pelo próprio Deus para que esse homem entre no reino. Veja, quando o salmista inicia o versículo 3 perguntando: quem subirá? Quem habitará eternamente na presença do Senhor? Ele faz essa pergunta como quem pergunta: quem é digno de subir junto à presença santa e favorável do Senhor? Nesses versículos, irmãos, ele estabelece o que nós chamamos na poesia hebraica de paralelismo. Ele pergunta: quem subirá? E ele responde: quem subirá e quem permanecerá, trazendo a ideia de progressão de quem sobe até o monte do Senhor, ao lugar santo da presença do Senhor. E Davi responde essa pergunta mostrando quais são as características e requisitos daquele que pode subir à presença de Deus. A resposta no versículo 4, irmãos, é desanimadora. Ele diz: só pode subir no monte santo do Senhor aquele que é limpo de mãos, puro de coração, não é mentiroso, nem jura falsamente. Davi, ele se utiliza de uma ideia aqui, irmãos, abrangente, para nos trazer uma ideia abrangente do que ele está querendo dizer, da santidade e da pureza. Ele se utiliza de alguns recursos linguísticos que, na verdade, a ideia que ele quer passar é aqueles que são limpos de mão, isso é, a pureza nas ações, nas atitudes externas, aquele que é puro de coração, isto é, a pureza na mentalidade, nos pensamentos, a pureza interior, e aquele que é puro no falar, isto é, não é mentiroso e nem jura falsamente. Assim ele faz uma ideia abrangente da santidade. Só pode subir no monte do Senhor aquele que é puro no agir, puro no pensar e puro no falar. Agora pense comigo. Qual filho de Adão pode bater no peito e dizer: eu sou esse que o salmista está falando. Eu sou este que o salmista está falando. Que o salmista escreve. Ninguém, nós, irmãos, acha nessas características. Portanto, é impossível entrar nesse reino. É impossível subir nesse monte com os seus próprios méritos. As portas da lei batem na nossa cara dizendo: não, aqui você não entra. Na presença santa de Deus não podem habitar porcos imundos. Ao pensarmos em subir nesse monte, irmãos, somos lembrados do fogo, raios e trovões do Monte Sinai. Ao pensarmos em escalá-los, somos puxados pelas cordas da lei. Ao pensarmos em permanecermos de pé na presença de Deus, somos lembrados dos serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, de toda a terra está cheia da sua glória. A lei que manifesta a santidade de Deus nos lembra: eu não sou digno de entrar nesse Monte Santo. E aqui fica claro que nessas circunstâncias e condições, todos fazem parte do reino providencial, mas ninguém pode, por si mesmo, e por seus próprios méritos, achando que é bom gozar da presença favorável de Deus em seu reino da graça. Contudo, irmãos, antes que nossos corações sucumbam na tristeza e no desespero, nós somos lembrados que esse reino é o reino da graça. Nesse reino, embora indignos, só entra quem o Senhor quiser. Só entra aqueles que Ele possibilitou os meios para entrar. E é por causa dessa indignidade, por causa da indignidade da nossa natureza, o Senhor nos faz dignos agora. Versículos 5 e 6. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam,
dos que buscam a face do Deus de Jacó. Percebe, irmãos? Essas são as características dos que podem estar na presença de Deus. E você e eu, certamente, não as temos. Então, o próprio Deus, graciosamente, as dá àqueles que o tomam pela fé, como Deus da sua salvação. Perceba que ele diz, ele dá a essa geração, ele dá a sua justiça e a sua bênção. Você percebe o que está sendo posto aqui, irmãos? Deus dá a justiça dele mesmo, para aqueles que ele quer que subam esse monte. É aqui que reside a graça. Não é pela justiça deles mesmos, não é uma coisa que eles tenham feito, mas pela justiça do próprio Deus. Essa linguagem, irmãos, a justiça de Deus dada a alguém, é a mesma linguagem que o apóstolo Paulo utiliza para a justificação. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, quando ele diz, Cristo é a justiça de Deus dada a nós. O rei deste reino dá suas vestes reais para que mendigos indignos possam estar presentes, possam estar na sua presença diante do Deus de Jacó. E é interessante, irmãos, é interessante essa designação com a qual Davi chama o nosso Deus aqui nesse momento do Salmo, porque durante todo o Salmo ele vem chamando Deus de Yahvé, 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 mas aqui, nessa parte do Salmo, ele chama de o Deus de Jacó. Não é o Deus de Israel, nem o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó. E aqui tudo se completa, irmãos, porque os que sobem ao monte são como Jacó. Nem de longe são dignos e merecedores de subir na presença do Senhor, mas o Deus da aliança cumpre os pré-requisitos para que ele suba. Esse é o Deus da sua salvação. São estes que buscam a face de Deus, estes que buscam ao Deus de Jacó. São estes que subirão o santo monte do Senhor e habitarão eternamente ali. É por isso, irmãos, que esse reino é o reino da graça. Mas Deus ele não só providenciou o meio de entrada, ele também nos providenciou a certeza e a consumação desse meio. Mas antes de observarmos a certeza e a consumação desse meio, isto é, ele nos deu a sua justiça para que nós o que as verdades do reino da graça requerem de nós, irmãos, para a nossa vida e caminhada aqui até a Nova Jerusalém. Se Deus, irmão, se é impossível entrarmos no reino da graça e Deus nos proveu os meios de entrarmos ali, então nós devemos ser gratos pela justiça que nos foi imputada. Nós não tínhamos justiça, irmão. Esse é o primeiro ponto do Evangelho. Esse é o primeiro ponto da verdade gloriosa do Evangelho. Se nós não crermos nessa verdade, nós não cremos no Evangelho. Nós somos indignos de subir à presença do Senhor. Nós não temos justiça própria por causa do nosso pecado. E é por isso que é graça, porque Deus nos cobre com a justiça do seu Filho, tomando as vestes de Cristo e colocando sobre nós, assim como Ele cobriu as vergonhas e a nudez de Adão, assim Ele faz conosco hoje. E se Ele assim o fez, imputando sobre nós a sua justiça, nós devemos ser gratos. Nós éramos como uma criança abandonada, descrita lá em Ezequiel 16. Mas Deus nos limpou quando nós amávamos a sujeira. Deus nos justificou quando nós amávamos o pecado. Deus nos chamou de filhos e nos trouxe para a sua família quando nós o odiávamos. É por isso, irmãos, que o nosso coração tem que ser extremamente gratos pelo Deus da nossa salvação. Isso deve gerar gratidão em seu coração. Agora perceba, nós não entramos nesse reino por nossos méritos, mas o salmista descreve aqueles que irão subir. Ora, Deus dá a sua justiça, as características daquele que irão subir para o monte. Portanto, se essas são as características da geração que busca a Deus, que sobe em seu santo monte, então, busquemos a santidade como quem busca água em um deserto. Ao ter essa justiça, o salmista afirma que aqueles que têm as características que antes eram impossíveis a nós,
agora devem estar presentes em nós como marcas desta geração. Você entrou no reino pela graça. Deus espera que você então viva conforme um filho desse reino, de maneira santa. O filho do reino é limpo de mãos, isto é, procura a santidade externa nas suas ações externas e é puro de coração, procura a santidade interior. Essa linguagem, irmãos, lá em Apocalipse, quando ele fala da marca da besta e da marca dos eleitos. A marca da besta na testa e nas mãos. E por algumas especulações que ouvem, teorias de conspiração, acham que João está falando de algum pretenso chip que vai estar na mão. Irmãos, a marca da besta nas mãos e na testa é a influência de Satanás no mundo, nas suas atitudes e na sua maneira de pensar. A marca dos eleitos é aqueles que pensam conforme Deus revela na sua palavra e agem conforme Deus revela na sua palavra. Essa também é a característica daqueles que o Senhor diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa geração não é mentirosa e nem jura falsamente, porque Satanás está do lado daqueles que mentem. Ele é o pai da mentira, porque mente desde o princípio. Você, portanto, meu irmão, deve falar a verdade sempre, sempre, sempre. Mesmo que isso venha lhe prejudicar. Mesmo que você venha ganhar menos dinheiro por causa disso. Menos que você, jovem ou criança, venha apanhar por causa disso. Você deve falar sempre a verdade. Agora, você não convertido, esse reino da graça também lhe traz uma mensagem importante para o seu coração. A justiça de Deus não lhe pertence até que você se segure a Cristo com as mãos da fé. Enquanto você não fizer isso, a justiça dele não é sua. Pelo contrário, ela está contra você. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo fala. Quem não está com o Filho está contra o Pai, e a ira de Deus permanece sobre ele. Não se engane. A única maneira de fugir da ira de Deus é correndo para os seus braços. A única maneira de se apresentar justo diante de Deus é vestindo a justiça do Deus Filho encarnado. Mas o Senhor, irmãos, não só nos garante a entrada nesse meio, não só nos proporciona. Por favor, veja comigo o versículo 7 ao versículo 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então imagine a cena. Você está vestido com as vestes do rei. Você é um mendigo indigno, está vestido com a veste do rei. Isso possibilita que você esteja na presença dele. Mas ainda assim o nosso coração fraco pode temer. E o seu coração pode questionar: será que as portas do Rei da Glória se abrirá para mim? Imagine você no dia da sua morte, talvez o momento mais drástico na vida de um homem, na vida da humanidade. A que verdade nós nos agarramos? Você pode questionar no último momento: será que as portas da glória, do reino da glória... Deixa eu responder a sua dúvida, que pode surgir no seu coração. As portas da glória já se abriram para o Rei da Glória. E elas estão abertas para todos aqueles que recebem a bênção e a justiça do Deus de Jacó. As portas da glória já estão abertas porque o Rei da Glória passou por elas. Eu falei agora há pouco que ninguém dentre nós
cumpre os pré-requisitos para subir no monte? Ninguém, exceto um, o Rei da Glória. Exceto o Cristo, que é o Rei da Glória. Aquele que cumpriu plenamente a lei do Senhor, enquanto o homem, 100% Deus, 100% homem, cumpriu a lei do Senhor, que nós não poderíamos cumprir, para que assim nós poderíamos receber a justiça de Deus. Ele levou em si nossos pecados, e nós levamos sobre nós a sua justiça. Essa é uma troca muito vantajosa para a gente, mas dolorosa. Foi dolorosa para o nosso Senhor. Contudo, apesar de dolorosa, foi feita com muito amor, para que isso pudesse acontecer. O salmista mostra que aquele que, para quem as portas se abrem por direito, é o Rei da Glória. Cristo é o Rei da Glória. Cristo é o Rei da Glória porque ele é o único homem que, por natureza, é limpo de mãos, puro de coração, não é mentiroso e nem jura falsamente. Glória a Deus, pelo Deus Filho encarnado, a nossa justiça. O nosso Rei, o Rei da Glória. Agora perceba, irmãos, em mais uma maneira de repetição, que era um recurso da poesia hebraica, o salmista ordena que os portais eternos, as portas da Santa Jerusalém se abram. Abram-se! Abram-se portais eternos! Levantem-se para que entre o Rei da Glória. Então o salmista passa a perguntar, como se colocando no lugar dos portais eternos: quem é esse Rei da Glória, para que nós possamos abrir para ele? Quem é esse Rei da Glória digno de entrar na santa presença do Senhor? Então, o Davi, o salmista, num recurso que lembra muito os atuais gritos de guerra de times, quando um puxa e um outro e o grupo responde, ele faz isso. Quem é o Rei da Glória? E a igreja responde: Cristo, esse é o Rei da Glória, o próprio Senhor da aliança, o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Por isso, portais, abram-se, pois ele é digno de entrar pelos portais eternos. Ah, irmãos, e esse salmo foi cantado. Esse salmo foi cantado por todos os anjos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, foi assunto aos céus em sua ascensão. Ele, o Rei da Glória, subiu ao santo lugar, conforme o autor dos Hebreus nos fala, assentado na destra de Deus Pai, e recebeu o reino que é seu por direito. Paulo fala isso em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ele fez isso para que eu e você, vestidos com as suas vestes reais, o sigamos e passemos pelos portais que foram abertos. Passemos pelo novo e vivo caminho que ele abriu e que outrora foi fechado pelos querubins com espada flamejante. Agora eu e você podemos passar por esses portais eternos e cantarmos eternamente ao Rei da Glória. A minha esperança de que eu, homem, entrarei na glória é porque Cristo, o perfeito homem, entrou no céu. Cristo tomou a nossa natureza para que com ela, glorificada, fosse aceitável a Deus, e por isso nós seremos aceitos diante de Deus quando nós formos glorificados como Ele é. A lei fechava a porta em nossa cara. Agora, Cristo escancara a porta porque Ele satisfez a lei e a justiça de Deus com sua vida e morte e sua obediência até o fim. Ele é chamado, irmãos, nesse salmo, de o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, porque após derrotar todos os inimigos da igreja, a morte, o pecado e o diabo, Ele subiu vitorioso como o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Escancar as portas para que todo aquele que vem após Ele, todo aquele que pela fé, unido a Ele,
pudesse lá estar. Aliás, pela nossa união com Cristo, lá nós já estamos. Lá nós já estamos. Essas verdades, irmãos, acerca do Rei da Glória, ensinam acerca de como nós devemos viver. Se Cristo abriu o portão da glória e um novo e vivo caminho até o trono da graça, então, meu irmão, usufrua desses portais abertos. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 e 16, nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Não tarde em buscar consolo em Deus pelo seu Espírito e nem em buscar forças na luta contra o pecado. Muitos sucumbem, muitos tremem os seus joelhos na luta contra o pecado e relutam em usufruir dos portais que foram abertos até o trono da graça. Meu irmão, na luta contra o pecado, recorra continuamente a esses portais que foram abertos para você. Use da oração, não despreze da oração, pela qual, pela mediação de Cristo e a intercessão do Espírito Santo, nós chegamos até o trono da graça e encontramos força, misericórdia e graça para a ocasião oportuna. Se Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, entrou pelos portões eternos e habita na presença de Deus, então, querido, nós gozamos de consolo nas tribulações e angústias da alma, e nós temos a certeza da promessa de salvação, conforme nosso Senhor Jesus Cristo falou para os apóstolos, lá em João capítulo 14, 15 e 16, ele dizendo: se eu não subir e entrar pelos portões, vocês não terão o Espírito Santo. Se eu subir, vocês o terão. Se eu passar pelos portões, vocês também passarão, porque eu estarei lá. Vocês poderão orar, e suas orações passarão pelos portões e irão direto ao trono do Deus Pai. Portanto, meu irmão, console-se com essa certeza. No meio das tribulações, no meio das angústias da sua alma, saiba que Cristo abriu os portões para que nós lá estejamos. E mesmo que nós percamos tudo nessa vida, até Deus, com quem nós estaremos a nossa eternidade. E se Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, entrou pelos portões celestiais e habita na presença de Deus, então nós temos a certeza de que aquele que nele crê e que a eles estão unidos pela operação do Espírito Santo, também entrarão lá. Como eu falei, a minha esperança é de que eu, homem, entrarei na glória, é porque Cristo, o perfeito homem, lá já está. Você entende o que eu estou lhe dizendo, irmão? Cristo, o nosso Rei da glória, o nosso Deus, encarnado, em carne, está na presença de Deus, Pai. E lá Ele intercede por nós. E lá o seu coração está inclinado para a sua igreja. Portanto, meu querido, usufrua desse benefício, dessa certeza que o Senhor Deus lhe deu. Porque o cabeça entrou, o corpo entrará. Isso consola o nosso coração. Porque ele entrou, lá já estamos. E não há nada nessa vida que nos afaste dessa bênção. Agora você, que ainda não se agarrou a Cristo, não se voltou para Ele, você que não é convertido e que está ouvindo esse sermão, a você, os portões ainda estão fechados, até que pela fé você se agarre a Cristo e com as vestes justas dele, você vá e possa entrar e gozar da presença eterna e favorável do Senhor. Creia e arrependa-se dos seus pecados. E eu hoje, como embaixador do Senhor, eu rogo a você, reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Portanto, irmãos, nós vimos acerca das três aspectos do reino de Deus. O reino da providência. E se Ele é o dono e sustentador de todas as coisas em seu reino,
da providência, nós devemos ser agradecidos, contentes, bons mordomos e proclamadores do domínio de Deus Trino sobre a sua criação. É isso que nós devemos fazer. Nós falamos acerca do reino da graça de Deus. E se é impossível entrarmos no reino da graça, e Deus providenciou os meios para que assim pudéssemos entrar, então sejamos agradecidos ao Senhor e vivamos uma vida santa, como marcas desse agradecimento e como marcas de quem está em pacto com Deus. Porque o cabeça é santo, a igreja do Senhor precisa buscar ser santa. Seja santa como eu sou santo. E por último, nós vimos acerca do reino da glória. Se Cristo, o Deus homem, entrou pelos portões celestiais e habita na presença de Deus, então usufruamos dos portais abertos, tenhamos a consolação nas tribulações e tenhamos a certeza da nossa entrada. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso coração se alegra, Pai, diante da Tua palavra, Senhor. Diante da palavra que Teu Espírito Santo inspirou o Teu servo Davi. E cremos que pela Tua promessa, Senhor, Teu Espírito Santo nos iluminou o entendimento, Senhor. Mexeu com os nossos corações, mexeu com as nossas vontades, Pai. Ó Senhor, nosso coração se alegra por sabermos que pertencemos ao Deus que é Criador desse mundo, Senhor. Ajuda-nos a viver e Te glorificar nesse mundo, Pai. Nosso coração se alegra, Senhor, porque quem poderia subir ao Teu monte, Senhor, senão o Senhor somente, que na Tua sabedoria, a Tua bendita sabedoria, o Senhor encarnou e subiu por esse monte, para que assim nós pudéssemos subir atrás do Senhor. Ó Deus Trino, nós louvamos ao Senhor por isso. Deus Pai que nos elegeu, Deus Filho que encarnou e morreu por nós na cruz, e Deus Espírito Santo que aplicou a obra da salvação em nossos corações. E Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque no reino da glória, o Senhor nos deu certeza que entraremos, porque o Senhor mesmo entrou e abriu os portais eternos para que todo aquele que crê no Senhor tenha a vida eterna, Senhor. Ajuda-nos a viver em conformidade com isso. Ajuda-nos a viver firmes nessas verdades. E ajuda-nos a morrer, se necessário, por essas verdades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que essa mensagem possa incomodar o seu coração. Que você possa sair daqui pensando exatamente nessas verdades que foram proferidas nesta noite e que o Espírito Santo possa estar ministrando ao seu coração. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção da igreja para alguns avisos importantes. Hoje pela manhã nós falamos a respeito da nossa campanha de jejum e oração. Mais do que nunca, nós precisamos estar envolvidos nesse propósito de estarmos orando e jejuando pelo nosso país durante 40 dias. Hoje é o 17º dia da nossa campanha. Todas as manhãs do domingo, nós nos curvamos aqui, os nossos joelhos em terra, para interceder pela nossa nação. E estamos fazendo isso durante a semana inteira. E eu pergunto, você tem interesse para que o Brasil melhore? Você está fazendo alguma coisa em favor do nosso país? Se você tem e ama esta nação, pague o preço. Ore pelo nosso país. Ore pelas autoridades constituídas da nossa nação. É o nosso papel, é o nosso dever. A palavra de Deus diz que nós devemos clamar ao Senhor e não reclamar, mas clamar ao Senhor. Que nós possamos clamar ao Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia da nossa nação. Nós pedimos os irmãos para que pudesse desde já orar por alguns projetos que estão acontecendo
porque vão acontecer na nossa cidade. No dia 2 de novembro, é um dia feriado, dia de finados, ou chamado Dia de Todos os Santos. Nós teremos uma grande mobilização na cidade de Natal, onde de uma vez só nós estaremos em todas as praças, nos semáforos, nos hospitais, nos cemitérios, para anunciar que o reino de Deus chegou. Nós vamos, todas as igrejas evangélicas, e no horário de 7 a 11 horas da manhã, estaremos nos distribuindo em vários locais, e 10 horas, 11 horas da manhã, nós vamos nos dirigir à Praça 7 de Setembro, aquela praça que fica frente à Assembleia Legislativa, e nós vamos ter um clamor pela nossa cidade. Todos nós, os pastores, as igrejas, devemos estar todos reunidos ali para levantarmos um clamor em favor da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. E à noite, nós teremos uma grande concentração evangélica, finalizando assim as comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante, lá no Espaço de Natal, e também dando início ao Natal é Tempo de Orar, as programações de Natal, do Natal e Natal. Então, todos nós, deveremos comparecer, levar pessoas aqui. Nós teremos um coral, chamado Coral dos 500 anos, com aproximadamente 2.000 vozes. Teremos a Orquestra Harmônica da Assembleia de Deus, estará ali entoando os hinos, e vamos encerrar aquela grande concentração com todo o povo de Deus cantando o hino Castelo Forte. Vai ser um momento histórico, apoteótico, e é importante que todos nós possamos nos envolver. Então você agende essa data e comece a orar pela nossa cidade, para que esse impacto possa, de fato, chamar a atenção daquelas pessoas que ainda não entenderam que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus chegou. Então, que nós possamos estar orando por isso e clamando o Senhor de uma forma veemente. Do dia 14 ao dia 20, está passando nos cinemas da nossa cidade o filme Em Defesa de Cristo. Nós tivemos participando do lançamento desse filme em Natal, e do dia 14 ao dia 17, é um filme evangelístico, vale a pena você assistir e levar. Quem tiver esse vale aqui, vale um ingresso, você paga uma inteira, e quem tiver com esse papel, entra de graça, certo? É uma oportunidade de você levar os seus parentes, ou seus amigos, alguém que ainda não conhece a Jesus, para assistir esse filme. Então, lá no Cinépolis, ali no Natal Shopping, e também no Norte Shopping, estão passando esse filme aí. Então você aproveita. Então lá atrás, naquela mesinha, tem vários convites desses. Você pode pegar quantos convites você quiser. Leve alguém, é uma maneira de você evangelizar uma pessoa. Vale a pena. Nós já vimos o filme, e fiquei impressionado. Várias igrejas estão lotando, alugando a sala de cinema, e lá depois o pastor faz um culto, e muitas pessoas já têm ido assistir esse filme, e é uma maneira de que nós possamos nos mobilizarmos para levar pessoas a assistir esse filme. Então você não perca a oportunidade. Quando um filme como esse vem a Natal, e que a gente consegue atender a média de bilheteria dele, outros filmes evangélicos estarão a caminho da nossa cidade. Natal normalmente tem ficado de fora dos grandes lançamentos de filmes evangelísticos. Normalmente é Rio, São Paulo, no máximo Fortaleza e Recife. Aí pula João Pessoa e pula Natal. Então, dessa vez, a Califórnia Filmes trouxe esse filme para Natal, e o promotor desse filme é evangélico, e ele fez uma campanha junto à Ordem dos Pastores, e é um filme que realmente vale a pena. Então você não deve deixar
de ir assistir esse filme, ok? Eu gostaria de saber quantos irmãos de outras igrejas ou amigos que vieram cultuar o Senhor conosco ficassem de pé para que nós pudéssemos reconhecer. Todos aqueles que nos visitam, por favor, fiquem de pé. Bênção pura, estou vendo ali o nosso Mauri Matéis, a sua esposa. É uma grande alegria tê-lo aqui conosco, assim como os demais irmãos. Vamos saudar todos os irmãos com um bem-vindo caloroso, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você que está aí perto, dê um aperto de mão, dê um abraço, diga da alegria que nós temos em recebê-los aqui em nossa igreja. Eu quero dizer que a nossa equipe de recepção, ela preparou um cafezinho, um chazinho, e você não pode sair aqui por essa porta sem tomar esse cafezinho, sem tomar esse chazinho, ok? Eu quero dar um abraço em você e pedir que você, outras vezes, é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Quero fazer um registro pessoal, nosso Mauri Matéis, ele coordena um capítulo aqui dos Gideões na nossa cidade, né, e sempre tem vindo aqui, pelo menos no mínimo uma vez por ano, né, ou mandado alguém da equipe para falar do trabalho tão importante que os Gideões Internacionais têm desenvolvido aqui na nossa cidade. Deus abençoe, é uma alegria tê-lo aqui conosco, viu? Então nós vamos, nesse instante, nos colocar de pé e vamos entoar o hino de número 164 e cantar com toda a alegria, com todo o entusiasmo do nosso coração. Ok? Hino de número 164 do nosso... Logo após o hino, nós queremos convidar o presbítero Neto, estará orando ao Senhor, agradecendo a Deus pelo culto, pelos cânticos, pelos nossos visitantes, né, por cada um dos irmãos, que Deus esteja abençoando em nome de Jesus. Jesus, o amado King, Rei do Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Graças a Deus, meus irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de te cultuar, Senhor, a comunidade. Ó Senhor, nós te somos gratos também pela tua palavra, que nos conforta, Deus Pai, nos dando mais uma vez a certeza que estaremos contigo logo em breve, Senhor, na eternidade. Ó Senhor, no nome de Jesus, sei com cada irmão que entrou aqui, em especial com cada visitante, Senhor. Que o Senhor seja nos seus corações, Senhor, que o Senhor fale profundamente a cada um deles,
Senhor, e se caso algum deles não te conheça, que o Senhor possa os abençoar, o Senhor possa os salvar pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Deus Pai, abençoa, Deus Pai, a nossa semana. Nos livra, Deus Pai, de todo mal, Senhor, de todo acidente, de toda insegurança, Senhor, e do homem violento, para que possamos a cada dia te cultuar, te louvar com a nossa vida, e que através de nós possa brilhar, Senhor, e que outras pessoas possam te reconhecer através das nossas vidas. Fica conosco, Senhor, no nome de Cristo Jesus, que nós choramos e te agradecemos. Amém. Receber a bênção. Após a bênção, os irmãos podem sentar, convidar o presbítero, o seminarista Cristo, o filho, está conosco ali à porta para cumprimentar os irmãos. Receber a bênção. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos, e sobre os vossos familiares espalhados sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.